dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal das Estratégias Digitais. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o Danilo. Danilo é nosso especialista em marketing digital. E a gente tem um questionamento assim, que está vindo muito à medida que as estratégias estão se pluralizando mesmo. Muita gente tem optado pelas estratégias de prospecção ativa, o outbound marketing, como a gente chama, em função do inbound marketing. Mas, embora o inbound seja uma estratégia que está consolidada aí, desde a HubSpot e atualmente não só como uma ferramenta, mas como precursora e advogada desse método. Mas o que muita gente não entende é que assim, tem como você trabalhar as duas formas, né? Não tipo, de formas totalmente separadas, mas há uma certa união, apesar de serem diametralmente opostas, né? Até em nome. Eu não acho que sejam diametralmente opostas, no nome talvez, mas assim, primeiramente, né, a definição na terminologia que é inbound, apesar de representar toda uma estratégia, uma abordagem que vai desde o marketing até a venda, né? Tem inbound marketing, tem também técnicas de inbound sales, que a gente até usa na NTP. Mas num sentido mais simples, mais de definição, inbound a gente define quando tem o seu potencial cliente que faz o primeiro contato com a marca, né? Ele vem do inglês inbound, então de fora para dentro. Então você pode até colocar algum anúncio, né? Até o ponto em que esse anúncio não seja interruptivo, né? Ou seja, você coloca um anúncio que o cara vai procurar no Google, né? Então ele está fazendo uma ação ativa de procura. Ele então está fazendo o primeiro contato com a marca, a gente fala de inbound. Quando a gente, do ponto de vista da fonte, a gente fala de outbound quando é a marca que faz o primeiro contato com o potencial cliente. Então pode ser ou uma cold call, ou pode ser por um e-mail, ou pode ser também aquele anúncio, mas aquele anúncio interruptivo, tipo filme de TV. Você está assistindo um filme, você não quer interromper, que o filme seja interrompido, mas ele é interrompido. Então esse aqui é o outbound. São diametralmente opostos como abordagem de impacto inicial, claramente inbound de fora para dentro e outbound de dentro para fora. No entanto, depois que, digamos, esse contato é criado, eu não vejo muita diferença. Eu sei que você falou, o inbound ele é sempre mais praticado, né, na cultura, mas eu acho que é mais seguido por enquanto ainda como uma moda do que como uma estrutura, uma abordagem estrutural. O que isso significa? A maioria das plataformas de inbound, na verdade, elas são usadas na verdade para fazer email marketing, né? Isso por quê? Porque você precisa de uma série de conceitos por trás estruturais dentro de uma estratégia de marketing para poder justificar uma abordagem até que tenha uma plataforma de automação. Porque, por exemplo, você vai segmentar a sua base de contato, mas que sentido faz segmentar uma base de 200 contatos se você não tem primeiro uma estratégia que volte a aumentar a sua base de contato com um trend de aumento por mês de sei lá quanto, que a gente pode definir. Então essa aqui é a primeira coisa. Agora, quando a gente fala, outra coisa, outro mito dos dois conceitos serem diferentes, traz muito para o mercado de empresas que claramente trabalham inbound. Isso aconteceu muito lá no passado, porque o inbound foi proposto, foi a HubSpot mesmo que trouxe esse conceito para o mercado. Foi proposto como uma questão de tipo, você vai fazer uma abordagem com o seu cliente, criando conteúdo, uma abordagem passando valor, como uma oposta ao fato de não ficar interrompendo com o cold call. A ideia é que o futuro cliente ele chegue até você pela questão de você ser relevante a ele, né? Isso. Mas isso eu acho, como eu falei, se a gente tirar, né, da equação, digamos, do sistema de equação, aquela parte inicial de abordagem que é realmente diferente, depois, quando o cara levantar a mão, o que significa? O cara aceita, né, de falar com alguém da empresa, né? Então a gente chama nesse caso de lead. A partir disso, e que mostra interesse na verdade do seu serviço, a partir desse momento ele já vai para um funil, para a parte de venda. Então, aí já é diferente, a gente pode adotar estratégias, abordagem que a gente chama de inbound sales, ou seja, uma abordagem voltada a uma passagem, uma criação de valor para o cliente, né? A gente fala de levar ele de mãos dadas até chegar a ele comprar, fechar com você,
Mas isso realmente independente de como ele entrou, tá? Porque a gente define 3 principais fontes, né, de atração, que são inbound, outbound e indicação. Então até quando o cara levantar a mão e mostrar interesse no seu produto ou serviço, aí eu concordo que você pode ter uma abordagem diferente, porque no outbound ele nem conhece a sua marca, no indicação alguém indicou, então você talvez ele já conheça ou tenha já uma pré-confiança em você ou na sua marca, e no inbound você vai criando uma confiança realmente com o conteúdo. Então até esse momento realmente sua abordagem é diferente. Só que quando o cara levantar a mão e dizer, eu estou interessado, vamos bater um papo falando do seu produto, aí entra no funil de venda e a abordagem para mim tem que ser integrada, mas o que mais importante é que o funil de venda precisa ser integrado no funil de marketing, porque mesmo assim o pessoal de marketing vai continuar passando conteúdo para essas pessoas. Então a forma de unir essas duas metodologias, essas duas estratégias é quando o cliente, ainda não cliente, quando o lead se demonstra disposto a saber mais pelo produto. Isso, exatamente. Mais do que o produto, pode ser também mais da empresa, né, mesmo, né? Agora, tem uma pequena observação, eu não acho que seja, volto a falar, gosto de bater muito nessa tecla, eu não acho que sejam duas estratégias diferentes, eu acho que sejam 2 táticas diferentes. A estratégia geral é aquela, né, eu quero, sei lá, gerar mais contatos ou gerar mais vendas mesmo. Agora, para gerar mais vendas, você precisa definir a estratégia. O que é estratégia? É o caminho que te leva de onde você está, onde você quer chegar. Ao longo dessa estratégia, você vai implementando várias etapas desse caminho. Cada etapa a gente pode definir como uma tática. Então, na verdade, são 2 táticas, digamos, diferentes, 2 abordagens diferentes dentro da mesma estratégia. Isso vale especificamente para o segmento claramente B2B. Nós especificamente somos especializados em abordagem proativa B2B e B2B, tipo o outbound marketing para B2B, porque o B2C é mais focado em cold call, então querendo ou não tem um limite de custo operacional devido ao fato que você precisa fazer uma ligação humana, sendo que no B2B você pode automatizar esse processo via e-mail. Gostaria de fazer uma pergunta, não sei se você já implementou algumas técnicas de outbound, seja ela B2C, B2B, e-mail, cold call, você já implementou, tentou implementar? Deixa um comentário aqui embaixo com sim. E se não implementou, pode deixar um comentário aqui embaixo como não, nunca implementei. Acho que seria interessante ter também um feedback. Com certeza. Bacana. Uma questão entrando um pouco mais no outbound. Quando o inbound chegou, veio com uma grande revolução no marketing digital, porque até então ele estava extremamente focado no ferramental. O limite da conversa era o limite em CPC, reduzir o custo para gerar um volume X. O inbound ele chegou com essa questão da criação de conteúdo, aliando várias estratégias, várias táticas, como o SEO e a criação de conteúdo relevante, gerenciamento de mídias sociais, para integrar isso tudo com, como a gente falou, nessa questão da não disrupção. Então, o cara... não interrupção, desculpa. Então, o usuário está lá e ele está fazendo uma query, uma busca específica da dor dele e vem a cair na sua empresa que promove uma solução para isso, a partir daí ele vai interagindo. Uma das grandes vantagens marketeadas mesmo na época dessa abordagem é justamente se distanciar do marketing offline. Atualmente, com as técnicas de outbound, não só em cold calling, mas eu acho que a gente pode citar, por exemplo, o Waze Ads, como basicamente um outdoor, só que dentro da tela do seu app. No local que você está passando específico, então é exatamente o mesmo conceito do outdoor. A única vantagem que ele te permite é você dar um clique e ir até o local caso você se interesse, ou salvar para depois, bem, enfim. Você acha que, na verdade, era tudo uma balela só e que a gente pode sim ver do marketing offline? Ou que não, existe realmente o espaço, uma vai tomar o lugar da outra, como que... Eu acho que não existe nenhum tipo de abordagem exclui o outro, ao mesmo tempo que
o inbound não exclui o outbound, o online não exclui o offline. Eu acho que a grande diferença entre offline e online é a capacidade de medir, da mensuração, né? O online é digital marketing, digital em dígito de contato. Essa que é a grande diferença. Agora, qual que é a sacada, eu acho? A sacada não é dizer, uma é melhor do que a outra, essa funciona, essa não funciona. O ponto é que com as tecnologias de hoje, que claro, a tecnologia vai mais para o mundo digital, mas tem tecnologias no offline também. Com a tecnologia de hoje, que a gente tem a democratização, né, das possibilidades, né, tanto offline quanto online. Então, na verdade, você que quer divulgar o seu produto, seu serviço, a uma empresa, você está lá e tem uma carteira de possibilidade enorme, imensa. Então, o problema principal é definir priorizar qual delas vai funcionar mais. Então eu acho que dependendo do seu serviço, podemos também dar alguns exemplos, na verdade sempre é bom ter uma abordagem omnichannel, né? Ou seja, abordar todos os canais, mas uma abordagem omnichannel eu acho que não deveria ser a primeira abordagem numa estratégia que começa do zero. Primeiro é bom definir uma estratégia para um objetivo, porque isso vai ajudar também a definir o processo, né? E aí depois a gente vai usar esse processo para atingir outras estratégias. Por exemplo, você tem uma loja, um e-commerce, né? Vai tentar primeiro fazendo umas campanhas, de Google Ads, por exemplo. Vai deixando ela redonda, ao mesmo tempo que você deixa essas campanhas redondas, você vai criando um processo tanto de comunicação entre time de marketing, de venda, de criação de conteúdo, de criação de anúncios, e depois, quando deixar redondo, você vai usar esse mesmo processo, você vai adaptar, para divulgar no Facebook, vai adaptar para começar a fazer conteúdo e também pode usar para fazer offline. Claro que vai inserir as variáveis típicas do contexto, só que tem algumas variáveis que são gerais, né, que vai dar para replicar. Uma coisa importante também definir que não é que porque você começa do zero, imagine que você tenha, R$1.000 para investir em um processo, né, de divulgação. Não é que você, ao invés de R$1.000, se investir 10 mil, você vai ter 10 vezes tantos resultados. Você precisa ter um processo fisiológico de amadurecimento da empresa, das suas técnicas. Então, o mais interessante é priorizar. Eu não acho que não tem balela, não tem nada e precisa definir exatamente o que cada estratégia, cada abordagem vai te dar, para qual objetivo. E um ponto-chave, que é muito pouco acho tratado, é em quanto tempo. Essa aqui é uma, por exemplo, das diferenças entre inbound e outbound. O tempo de resposta. O tempo de resposta lá, lembrando que a diferença que a gente colocou aqui foi lá em cima do funil, né, na abordagem, né, até o cara entrar em contato, porque uma vez que ele entra em contato, a gente vai e passa para o fundo de venda. Só que o inbound é um processo um pouquinho mais orgânico, né? Só lembrando, esse entrar em contato diferencia de nutrição, de manter relação com o processo de nutrição. É realmente quero saber mais, preciso de uma solução vinda de você. Sim, claro, o funil de venda ele precisa definir exatamente em qual etapa o potencial comprador está. Então ele definir os gatilhos para ir de uma etapa para outra. Mas depois a gente pode até tratar esse ponto. Mas voltando na questão do inbound, outbound, o tempo, né? E isso vale também entre online e offline. O tempo digamos que os marcadores principais para poder analisar são o tempo de resposta e o tipo de medida, né? Como você vai mensurar o resultado offline com online, quanto tempo vai ter de resposta uma estratégia inbound e outbound, porque o outbound, a abordagem outbound é um objetivo de abrir as portas, né? Lembrando que depois é o processo comercial que vai fechar. E o inbound, então você vai lá como se você, 20 anos atrás, ia vender enciclopédias, né, de casa em casa. Você bate em todas as portas, uma hora o cara vai abrir. Quando ele abre a porta, você já tá lá para mostrar essa enciclopédia. Não adianta. Tem que mostrar valor, sim, mas ele já sabe que você vai querer vender. Já no inbound você tem até chegar a esse ponto demora muito. Então o tempo é muito importante. Se você está fazendo uma abordagem estratégica, tem que saber
que a sua implementação de uma estratégia de inbound nunca vai dar resultado em 1, 2 meses, 3 meses, porque querendo ou não está associado a um trabalho de posicionamento da sua marca, porque o cara pode até baixar o seu e-book, pode até ler os seus conteúdos, mas antes de entrar em contato com você, ele quer ler mais conteúdos, quer ver, ler, sei lá, vários e-books, quer ver mais vídeos, quer saber o que os outros pensam, né? Quase como se ele quer que alguém indique, digamos, nesse processo. Então, esses são os pontos principais, o tempo, né, de resposta entre o outbound e inbound. Então, se você, por exemplo, estiver começando agora, eu quero começar agora, o que eu faço? Né? Eu sugiro, se você estiver no B2B, começa com uma estratégia de outbound. A estratégia de outbound é curto prazo e dá a possibilidade de testar. Provavelmente, se você estiver começando agora, você não tem um processo comercial estruturado. Aliás, você tem um processo comercial estruturado? Sim? Ou não tem um processo comercial estruturado? Deixa um comentário como não. Mas se você não tiver um processo comercial estruturado, você pode até desenhá-lo, mas vai ser teórico, né? Isso vai se tornar pragmático, prático e concreto quando você receber feedback, né, dos seus clientes e tudo mais. Então o outbound permite de começar já e testar de começar já a contatar algumas pessoas, ver como é que está funcionando a sua comunicação, né, de abertura de porta nas empresas e ver se o seu processo comercial de fato está funcionando. Beleza, eu acho que é isso. Certinho. Então, muito obrigado, gente. Tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Pode ser. Eu acho Deu meia hora de... Ou quero partir das hora? frases? Não, a gente começou 9h03, 25. Eu acho que essas perguntas você que deveria fazer. Sim. Você tem um processo de produção de áudio, né? O que você acha? Sim. Eu gosto da ideia. Que é Pegar o gancho. É que eu fico meio assim, tipo, será que eu dou uma interrompida?